não é? Que Deus possa abençoar a vida dela. Nós acreditamos que em um novo mover, né? Como eu li aqui a mensagem, um novo mover aqui nesse local, né? No nosso meio como igreja. E você está inserido nesse meio. E quando a igreja muda, quando a igreja recebe, você que está na igreja recebe também. E isso é muito importante para nós, não é? Nós colocamos, Senhor, a vida da Rosilene, a casa dela, a família dela, que o Senhor possa abençoar de maneira sobrenatural, natural, tudo aquilo que ela for fazer. Abençoa a saúde, abençoa, Senhor, ó Pai, ali os relacionamentos, o casamento, os filhos, abençoa o trabalho dela, que ela irá prosperar, que ela irá crescer e cada dia mais ela será favorecida. Proteja a vida dela em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Aleluia. O Divino falou algo que o Senhor vai fazer algo mesmo. E vai mesmo. O computador desligou e não quer ligar, não. Então o Espírito quer fluir sobre nós hoje. Aleluia. Saudade, 2 domingos sem pregar. Veio aí agora. Diz que tem uma virose de garganta. Cada dia eles arrumam alguma coisa. E aí, domingo passado eu ia ministrar, só que eu não estava conseguindo, né, falar. E eu creio que hoje o Senhor vai me permitir ministrar para a glória dele. Aleluia. Tem alguns recados, né, a respeito da nossa agenda. Dia 11 agora de dezembro nós vamos ter o nosso encontro com Deus, né, no sítio CCE. Né, o valor da inscrição está R$100. Né, se você tem um desejo de estar lá conosco, presente, né, me manda uma mensagem. Né, também pode procurar o Divino para fazer a inscrição com ele. Né, creio que vai ser algo sobrenatural. No último nós tivemos 95 inscrições para a glória do Senhor. E ficou gente na fila de espera. Irmãos, isso nunca aconteceu na vida da igreja. Geralmente nós levamos 50, 60 pessoas ao encontro. Dessa vez nós levamos a mais e ainda ficou gente esperando. Há um tempo que o Espírito está movendo no nosso meio. E eu creio que o Senhor ele quer fazer algo, né, diferente sobre a vida da igreja. Não fique de fora. Né? Talvez você não tenha o recurso, né, total do valor que é R$100. Mas nos procure que nós vamos fazer o possível para poder te levar lá e estar lá também em nome de Jesus. Outra questão, creio que o Divino ter falado, os irmãos também estão cientes. Né? O Senhor, aprove o Senhor, né, mais uma vez fazer uma mudança na minha vida. Estou indo para a 6ª vez que o Senhor faz isso. Né? Meu chamado é esse, de abrir igrejas, abrir cidades, restaurar trabalhos. Né? E o Senhor me chamou agora pela 6ª vez. Né? E eu estou indo agora para a cidade de Caratinga iniciar o trabalho lá. Pastor, o que é que tem lá? Nem eu, minha esposa, não está lá também ainda não. Só tem uma anfitriã, uma pessoa que está lá. Né? Nós iniciamos quarta-feira a célula. Para a glória do Senhor, nós tivemos 6 pessoas na célula. E eu estou crendo, irmão, nesse tempo. Né, algo que o Senhor tem gerado no meu coração. Né, gerou algumas circunstâncias, mas eu creio que é um tempo de Deus. Né, isso que o Divino está sentindo é o que eu também sinto. Algo novo na minha vida. Acabei de completar 2 anos de ordenação ministerial. Estou entrando no 3º ano, o 3º ciclo. O 3º ciclo fala de aliança, né? É o teste ali e aliança. Né? E é um tempo onde eu vou experimentar algo novo do Senhor. Então eu vou começar o trabalho ali, né, da igreja, vou começar o trabalho na cidade de Caratinga e vou começar o trabalho na região ali em todo. Né? Já tem uma casa também aberta na cidade de Ubaporanga. Então nós estamos indo para cima. Né? Eu tenho algo comigo, foguete não tem ré. Eu só vou para cima. Eu não retrocedo. Então nós vamos avançar. Né? E aprove ao Senhor, né, escolher, né, por meio da nossa supervisão, né, o Divino para estar à frente da igreja. Sabe, irmãos, e nós estamos crendo nesse novo tempo. Né, como o Divino disse, a igreja mudou, né, essa é a 8ª vez que muda a liderança. Né, mas há algo que o Senhor tem feito sobre essa cidade, irmãos. E eu creio que esse é o tempo que o Senhor separou para o crescimento agora, né, da cidade, né, da igreja mesmo. E é algo bom. Muitas das vezes nós ficamos pensando,
como vai ser, como vai acontecer. Mas o Senhor tem algo que Ele quer fazer sobre nós. Pastor, você vai sumir? Não, porque eu vou ficar na supervisão ainda, cuidando do divino e cuidando também da cidade de Timóteo. Né? O pastor Ricardo me deixou ainda cuidando dessas cidades. E eu vou estar aqui um tempo, apesar de eles já estão me expulsando. Já tiraram minha cadeira, já me colocaram do outro lado, né? Já vão expulsando, irmãos. E é assim que funciona a vida. Mas sabe o que é isso? Isso é quem tem fome e sede de Deus e quer crescer. Né? Isso é algo da parte de Deus. Né? Então eu vou pregar aqui hoje. Né? Na próxima semana eu não vou estar aqui, que eu vou estar viajando. Né? Eu vou ficar 2 finais de semana fora. E começou a aparecer também algumas agendas aí para a glória de Deus. Então é assim que Deus quer fazer. Nós não entendemos, mas Deus, Ele é um Deus poderoso, Ele é soberano e Ele quer fazer algo sobre nós e por meio de nós. Mas para isso nós precisamos entender como que Deus trabalha, a maneira que o Senhor trabalha. Hoje a palavra de hoje fala sobre o caminho dos filisteus. Mas algo interessante, irmãos, né? Nós muitas das vezes não entendemos como que Deus faz. Muitas das vezes nós queremos as coisas da nossa maneira, do nosso jeito. Nós queremos que as coisas fluem de acordo com aquilo que eu estou com a necessidade. Mas é interessante, tem 2 textos na palavra de Deus, está em Mateus, um no capítulo 8 e o outro no capítulo 15. Mateus capítulo 8 fala do centurião. O centurião era um comandante do exército. E esse centurião chegou para Jesus e pediu para Jesus curar o servo dele. E Jesus disse, eu irei curá-lo. Está em Mateus capítulo 8, versículo 5 ao 13. Jesus falou, eu vou curar. Mas esse centurião falou, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu sou homem sujeito à autoridade, eu digo a esse servo, ele vai, eu digo a esse vem, ele vem. E aí é interessante que Jesus falou, olha, eu não achei fé como essa. E aí ele diz para Jesus, manda uma palavra é suficiente. E aí o Senhor manda a palavra e o servo é curado. E aí Mateus capítulo 15, fala da mulher cananeia, que ela chega para o Senhor e pede para que os seus filhos pudessem comer da migalha que caía da mesa. Jesus fala para ela e diz para ela a mesma coisa, nunca achei uma fé como essa. Agora você para e analisa a palavra de Deus. Pedro foi um homem de fé? Foi, não foi? Andou sobre as águas. João não foi um homem de fé? Mas o interessante é que Jesus diz, eu não achei uma fé como essa. Por que Jesus tratou esses dois diferentes? Porque esses dois não mereciam ser curados e não mereciam desfrutar do favor de Deus. Naquele tempo, os judeus, eles não se davam bem com os gentios. E não era digno de sentar à mesa, de estar próximo. Mas eles chegaram em Jesus no favor imerecido. Quando você chega baseado no Senhor, como você não merece, o favor de Deus manifesta na sua vida. A vida de Deus flui. Eles chegaram diante de Deus como aqueles que não tinham condição de receber. Como aqueles que não tinham nada para receber. Mas Jesus falou, a sua fé é diferente. Existe algo diferente. Sabe, irmãos, nós temos que ter uma fé que toca o coração do Senhor. Sabe, nós devemos ter algo que mexe. Sabe, algo que chama a atenção do Senhor. A grande questão nossa é vivermos uma situação, uma vida de merecimento. Né? Uma pessoa ficou sabendo que eu estava sendo enviado. E aí virou para mim e falou, mas você não podia. Você merecia estar no lugar melhor. Eu falei, arreda Satanás. Merecia, eu não merecia nem estar na frente da igreja. Sabe, irmão, mas sempre que as pessoas querem, é sempre merecer algo, ser visto, ser lembrado. Hoje nós estamos num tempo do tem que ser agora, tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha maneira.
Se não for do meu jeito, eu não quero. Se não for do jeito, né, que eu desejo, as coisas não acontecem. Nós estamos agora na geração do Juninho. Você sabe quem que é o Juninho? Juninho é o filho paparicado. Juninho é aquele que tem que esfriar a sopinha. Juninho é aquele que tem que pegar a aguinha e colocar na boca dele. Nós estamos vivendo uma vida cristã desse jeito. Estamos deixando de desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Há uma recompensa, há algo da parte de Deus, mas só vai fluir quando nós entendemos que nós não merecemos. Sabe, a graça de Deus, ela é algo que ela flui de baixo. Ela vem de baixo para cima. Mas muitas das vezes, nós deixamos de desfrutar porque nós queremos merecer. Essa mulher, a cananeia, ela chegou gritando para Jesus. E veio gritando no caminho. Os discípulos mandaram Jesus falar com ela, vai embora. Quantas vezes nós mandamos pessoas embora? Quantas vezes nós falamos para as pessoas, para. Sabe, irmão, nós precisamos nos atentar. Sabe, nós precisamos desfrutar. Aqui existe um paralelo, um homem que tinha autoridade e poder e uma pessoa que não tinha nada. Mas todos os dois se submeteram ao Senhor. Quando você se submete ao Senhor, você desfruta daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Sabe, às vezes nós deixamos de desfrutar das promessas de Deus. São mais de 8.000 promessas na palavra de Deus. O Senhor tem promessas para a sua vida. Mas às vezes essas promessas demoram a se cumprir. Aí é que está o detalhe na nossa vida cristã. O título da palavra hoje fala sobre o caminho dos filisteus. Mas por que esse caminho? Em Êxodo capítulo 13, versículo 17, é interessante que o povo estava ali preso no faraó, era escravo. E ali veio uma palavra do Senhor para libertar o povo. Só que eles foram diante de Faraó, e Faraó fez 10 propostas para eles não irem embora. E a maioria das propostas envolvia condições até financeiras. Mas ali o Senhor mandou 10 pragas. O povo viu o favor de Deus. O povo desfrutou do favor de Deus. Mas ali o Senhor mandou eles saírem. E é uma promessa da parte de Deus que há uma terra que mana leite e mel. Há uma terra aonde nós vamos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Qual que é essa terra? Canaã. Canaã simboliza o quê? Descanso. Você só vai desfrutar das promessas de Deus na sua vida quando você conseguir entrar no descanso. Quando você entra no descanso, o favor flui sobre a sua vida. E aí em Êxodo capítulo 13, versículo 17, diz assim: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que era mais perto. Pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Olha que interessante. Deus fez o povo sair do Egito para a terra prometida, mas levou eles para um caminho mais longo. Nem sempre o caminho mais perto é o caminho que Deus tem para você. Quando as circunstâncias parecem muito fáceis, não estou dizendo que Deus não faz as coisas acontecer de uma maneira fácil, mas muitas das vezes, quando você entra no caminho fácil, às vezes você está saindo de um propósito de Deus na sua vida. Deus quer te levar para ser vencedor. Deus quer te levar a desfrutar da promessa. Mas antes da promessa chegar, você vai ter que passar por um processo de Deus. E Deus fez deles passar por um lugar. Fez eles passaram pelo deserto. O deserto é um lugar de sequidão. Não há chuva. O que é isso? Quando não há chuva, não há favor. Não tem como frutificar. Sabe, irmãos, nós deixamos de desfrutar daquilo que Deus tem para nós, que é o descanso. Por quê? Porque no deserto tem o tédio. Sabe, e muitas das vezes, nós
prolongamos as coisas que Deus tem para nós. Por que nós fazemos isso? Porque muitas das vezes nós não queremos ouvir o Senhor. E ali o Senhor fez eles passarem por esse caminho. E era interessante que os filisteus, eles eram inimigos de Israel. Então o Senhor fez o povo passar por um caminho onde tinha inimigos. E muitas das vezes nós ficamos com medo de passar por esses caminhos porque nós não conseguimos confiar no Senhor. Pastor, tá bom, o senhor está falando isso. Mas o que quer dizer isso? Filisteu, na palavra de Deus, quer dizer aquele que está enrolado na poeira. Você sabe o que é a poeira na palavra de Deus? Pecado. Um povo que o significado deles quer dizer que era enrolado na poeira, enrolado no pecado. Sabe, mas Deus fez eles, não passar por ali. Por quê? Porque Deus não estava querendo que o seu povo enrolasse. O que é enrolar? É ficar junto, é ouvir, deixar as coisas acontecerem. Tem coisas na nossa vida que você quer entrar no emprego. Deus não permite você entrar no emprego. Você é capacitado, você já passou por todas as provas, já fez tudo, mas a porta fecha. Talvez esse é um caminho do filisteu. Deus está te livrando, mas você não percebe. Às vezes você vai comprar alguma coisa e Deus impede do negócio ser feito. Por quê? Porque você está indo por um caminho que você vai ser empoeirado. Sabe, irmãos, e nós precisamos nos atentar a isso. Sabe, Deus sempre vai fazer a obra. Deus sempre. Aleluia. Deus sempre vai fazer a palavra dele se cumprir. Mas quando isso vai acontecer? Quando eu e você entrar nesse caminho, entrar nesse descanso. Sabe, a fé que manifesta vida é a fé que tem poder em Deus, de você crer que o Senhor vai te levar para o caminho correto. No dia que falaram comigo, que eu me enviar para Caratinga, falei, Jesus, me ajuda. Está tudo bom, tudo certinho. Tudo fluindo. E aí fui olhar, a respeito da cidade, quantas mil pessoas, olhar como é que estava. Tudo perfeito, irmão. Tudo ok. Não tinha nada na cidade. Mas eu estou em paz, porque eu creio na palavra de Deus. E agora, uns 30 dias atrás, me procuraram, achando melhor me mandar para outra cidade. A outra cidade já tem igreja, prédio, já tem 8 células, já tem equipe de louvor formada, tudo pronto, é só chegar e ministrar. Mas meu coração travou. E aí eu falei com o meu pastor, ele falou, por quê? Eu falei, não sei, não quero ir. E é interessante, irmãos, que depois que eu dei essa resposta, ele falou comigo, eu também estava esperando isso de você. Mas às vezes nós olhamos o quê? O caminho que é mais fácil. O que é mais fácil? Eu chegar num lugar pronto ou eu começar do zero? Comecei a célula quarta-feira. 6 pessoas na célula. Um dormindo, roncando. Falei, Jesus Cristo, me ajuda. Andei 100 quilômetros para estar aqui. Fui abençoado. Fui buscar ele em casa ainda, irmão. Rodei tudo para quanto é lá. O GPS mandou para um lado, era para o outro. Aí o abençoado dorme a célula inteira. Você vai olhar, você vai falar assim, nossa, esse é o lugar que Deus prometeu para mim? Não vai, irmão. Mas eu nunca fiquei tão feliz como eu fiquei nessa célula. Sabe, nós precisamos nos atentar. Deus, às vezes, quer nos levar num caminho, porque Ele quer trabalhar sobre as nossas vidas. Deus, Ele quer nos levar a experimentar do favor abundante. O Senhor, às vezes, Ele quer nos tirar de uma situação aonde, muitas das vezes, nós não conseguimos descansar.
Ele quer nos colocar em uma situação aonde nós vamos ver o Senhor. Sabe, irmãos, para chegar no descanso, muitas das vezes você vai ter que passar por um caminho, por um processo, aonde o Senhor vai te fazer enxergar a obra de Cristo Jesus. A obra do Senhor. Muitas das vezes, nós ficamos preocupados de como as coisas vão acontecer. E é interessante que quando você começa a olhar, você começa a calcular, você perde a imagem de Jesus. Você perde a imagem do sangue. Você perde a imagem da cruz. E você começa a olhar para você nas dificuldades. Né? Como o Divino disse, a pessoa mandou a mensagem, graça e paz. Sabe, irmãos, isso tem que estar todos os dias sobre nossa vida. Sabe, se você ficar olhando e começar a calcular, então, se for calcular, no meu caso natural, da minha casa aqui dá 25 quilômetros. Para vir, 25 para voltar. Agora eu tenho que rodar 220. O que era mais fácil? Mas talvez eu não ia desfrutar de um propósito de Deus se eu permanecesse no mais fácil. Talvez o caminho mais longo vai te levar você a experimentar algo da parte de Deus. E às vezes, você perde o favor de Deus. Sabe, porque muitas das vezes você não consegue desfrutar da obra que Ele cometeu, que Ele fez, né, que Ele deixou para nós no Calvário. O problema nosso, muitas das vezes, é ficar sempre olhando ao lado e para trás. E nós não conseguimos avançar. Esses dias eu conversei com uma pessoa. Na verdade, ela me mandou uma mensagem para mim que ela estava preocupada. Nós estávamos na conferência em Belo Horizonte, dia 15. E eu chamei ela para ir comigo tomar um banho. Né, ela, o marido dela, os filhos, na casa do meu cunhado tomar um banho, que eles iam ficar para ordenação pastoral. E a pessoa falou, não quero ir, não quero incomodar. E aí, fui embora, depois que eu voltei, falei com ela, falei, olha, ela falou, pastor, eu não quis ir, né? Falei, pois é, você perdeu o favor. Só que o interessante é que eu brinquei com ela. A pessoa ficou 3 dias sem dormir direito. E ela mandou mensagem, pastor, o senhor falou comigo que eu perdi o favor, eu não quero perder o favor. Falei, Jesus amado. Falei, deixa eu te falar algo. Falei com você que você perdeu a oportunidade de estar lá comigo aquele dia. Agora, todos os dias, se você ficar olhando para trás, você não vai desfrutar do hoje. Quando você chegar amanhã, você vai olhar para trás e ver que você perdeu um favor hoje, porque você olhou ontem. Então, olha para frente. Quem é servo de Deus, ele olha só o que está diante dele. A promessa que o Senhor tem separado e reservado. Mas, na verdade, que aconteceu algumas coisas no caminho. Aconteceu algumas coisas que, às vezes, o Senhor, Ele quer que nós precisamos nos atentar a isso. Pastor, mas por quê que o Senhor fez eles passarem por esse caminho? O Senhor fez eles passarem pelo caminho mais longo, porque aonde eles tinham que passar, eles iam passar pelo Rio Jordão e pelo Mar Vermelho. O Rio Jordão e o Mar Vermelho, na palavra de Deus, simbolizam a cruz. Que você tem que passar pela cruz. Tudo na nossa vida nós devemos passar pela cruz. Tudo vai fluir na nossa vida mediante a cruz. A vida cristã é o casamento, é a vida profissional, tudo tem que passar pela cruz. Por que que o Senhor fez eles passarem por isso? Por causa da reclamação. Quando o Senhor levou eles para o deserto, o maná vinha todo dia, a luz, à noite com fogo, durante o dia, uma nuvem de glória, só que todos os dias havia uma reclamação. Todas as vezes que você reclama, você atrasa o favor de Deus na sua vida. Nada há de melhor quando você agradece. Sabe, tem pessoas que ela não consegue agradecer
só consegue reivindicar. E quando você faz isso, você atrasa o fluir de Deus na sua vida. Sabe, irmãos, Deus, muitas das vezes, Ele quer nos fazer passar por essas situações para que o nosso coração seja testado e provado. Deus tinha algo para eles, mas primeiro era preciso passar por um processo da parte de Deus. Então o divino está aqui, o divino está assumindo o trabalho aqui na cidade. Então nós tivemos agora uma apresentação de obreiros e ordenação de pastores. Por que o divino não foi apresentado como obreiro? Porque ele precisa passar por um processo. Há um processo que ele precisa caminhar. Então o divino já tem todas as qualificações. Só que agora vai vir um processo diante de Deus. Então agora ele está falando. Algo queimando no coração. Né? Não chorava igual está chorando com tudo. Né? Ontem ministrando a palavra, fluindo numa unção, orando em língua como nunca orou. É um processo. Só que existem coisas na nossa vida que o Senhor vai fazer isso por nós. Esse processo não vai ser você que vai fazer, vai ser o Senhor. Sabe, irmãos, nós devemos tomar cuidado com pessoas que chegam diante de nós. Pessoas que atrasam o processo de Deus. O divino recebeu uma mensagem, ele ficou cheio do fogo de Deus e da vida no Espírito, não ficou? Mas vai ter mensagem que vai chegar, que vai empoeirar ele. Tire essas pessoas da sua vida. Ah, pastor, onde está a graça nisso? Pois é, não deixe as pessoas deixarem as pessoas vir sobre você e impedir que o propósito de Deus se cumpra. Tem pessoas, irmãos, que eu deixei de colocar no meu caminho. Pessoas que você está lá cheio da vida de Deus. Não, nós vamos fazer isso, fazer aquilo. Mas pensando bem, aí começa a falar um tanto de coisa ruim. Sabe, irmão, tire essas pessoas. Isso é filisteu. Sabe, pessoas que só te levam para o buraco. Amizades que só te tiram da presença de Deus. Pessoas que te tiram do caminho. Eu estava compartilhando com o irmão esses dias. Uma pessoa estava caminhando conosco. E aí, né, não queria, né, estava caminhando, não queria se batizar. Né, e estava lá, vergonha por causa dos amigos. E os amigos chamando sempre para festa, para churrasco. O que ele fez? Ele foi no caminho dos amigos. Saiu da igreja. E aquele que convidava ele toda semana para churrasco, sabe o que aconteceu com ele? Jesus pegou ele no caminho. Ele converteu e batizou. Agora o outro está fora da presença e o amigo agora está diante de Deus. Tome cuidado com pessoas que te tirem do caminho de Deus. Sabe, irmãos? Tome cuidado daqueles que você ouve. Sabe, o filisteu ele vai querer impedir que você não passe pelo caminho da cruz. Ele vai querer te mostrar um caminho mais fácil. Ele vai querer te mostrar uma oportunidade. Sabe, tome cuidado com isso. Tome cuidado com essas pessoas que te mostram oportunidades. Coisas que vai ser mais fácil para você. Sabe, quando você age dessa maneira, você vai ouvir essa pessoa, e essa pessoa vai começar a falar com você que você tem direito, que você merece, ser uma pessoa boa. Irmãos, quando isso acontecer, você vai começar a olhar para quem você é. Nisso vai te afastar da cruz. A justiça própria, o esforço próprio, o merecimento te afasta da cruz. Te afasta da cruz. Eu sempre procuro estar com pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas que quando falam, a vida de Deus flui. Sabe, eu sempre procuro andar com homens de Deus. Homens que vão me fazer avançar, vão me despertar. Sabe, nós precisamos nos atentar a isso. Estar com pessoas que nos fazem manifestar a vida de Deus. Por que que hoje eu estou entrando nesse desafio? Por causa de 12 anos atrás, uma pessoa ministrou na minha vida. E foi canal de Deus. Foi instrumento de Deus. Eu vi a paixão dele pela obra do Senhor. E hoje o Senhor está honrando ele. E a mesma unção que está sobre ele
ela está sobre a minha vida. Mas como eu vou desfrutar disso? Quando eu obedecer. Em 2013, nós estávamos aqui também avançando, fluindo, e foi a mesma questão. O Senhor nos tirou daqui e nos levou para a Vitória. Sabe, irmãos, e lá, nós chegamos também, eu cheguei numa terça-feira, e na quarta-feira eu comecei a liderar uma célula. E era interessante que a minha mudança estava dentro do meu carro. Levei minha mudança dentro de um carro. E eu falei com o Senhor, essa vez eu não quero isso mais não, Jesus. É bom uma casa nova, mas não estou aguentando montar mais casa não. Já vai para a 6ª casa que eu vou montar. Mas o Senhor me chamou para isso e é isso que nós vamos fluir. Mas enfim, nós estávamos lá. Começamos a fluir. Implantamos a igreja em Vitória. Estava implantando a igreja na Serra, começando um trabalho, as coisas rompendo, tudo fluindo, tudo redondinho. E aí eles falam, volta para Ipatinga. Falei, mas pastor, estou quase sendo ordenado. Falou, volta. Voltei, irmãos. Quando eu voltei para Ipatinga, ele falou comigo, agora você vai entrar numa célula como líder em treinamento e vai começar tudo de novo. Falei, o quê? Falei, não, isso aí não é de Deus, não. Vou orar. Mas o Espírito Santo falou comigo na hora, você vai orar? Você acha que você merece alguma coisa? Irmãos, em 2 meses e meio, a rede de jovens caiu na minha mão. Eu estava lá liderando 45 pessoas. 3 meses depois, eu estava liderando 180 jovens. E aí, tudo acontecendo, fluindo. Meu alvo era ultrapassar os 200 jovens. E aí, o Senhor me traz novamente para o Fabriciano. No meio de um processo, estava acontecendo. Nós estávamos, quando eu cheguei, acho que estava com uma célula, né? Estava com 15 pessoas no culto. E aí, o Senhor começou a mover. Nesse caminho, o Senhor me deu também ali para me cuidar da cidade de Timóteo. E agora que as coisas lá vão alinhando, tudo fluindo, as coisas acontecendo, tudo alinhadinho, o Senhor vem o quê? Novamente faz. Pastor, você fica triste? Não, fico feliz, irmão. Mas sabe por quê? Porque Deus está me ensinando algo nesse processo. Existe um caminho para você chegar aonde o Senhor tem o favor. Esse mesmo pastor que nós tivemos junto no Espírito Santo, hoje ele está em Juiz de Fora. Ele abriu mão da videira Ipatinga quando ele foi. A videira Ipatinga hoje é a maior videira do estado e uma das maiores do Brasil. Sabe o que Deus fez com ele agora? Colocou ele como supervisor da vinha Minas Gerais. Agora ele não vai pastorear uma igreja, ele vai pastorear 45 igrejas. Deixa eu te falar algo. Talvez você não esteja entendendo o caminho que Deus está fazendo na vida. Talvez você não esteja entendendo o processo de Deus na sua vida. Mas às vezes o Senhor está te levando para colocar em um lugar onde você nunca imaginou chegar. Existe um processo que Deus quer fazer. Eu quero hoje, irmão, você também ser levantado como supervisor. Mas tem condições de eu ser levantado aqui? Não. O Senhor me levou para uma região onde eu tenho 29 cidades para me abrir igreja. Você acha que eu estou triste com isso? Todos os dias eu oro por essa cidade. Conforme eu orava aqui, para Deus abrir casas, células. Sabe por quê? Porque é um processo. Deus está forjando em mim algo que eu não estou vendo. O grande problema nosso é olhar à frente, é olhar a circunstância, é olhar o momento. E nós não desfrutamos do favor de Deus. Nós precisamos nos atentar naquilo que o Senhor quer fazer. Sabe, irmãos, o grande problema nosso é que nós queremos andar da nossa maneira. E quando eu ando da minha maneira, eu ando no esforço próprio. E aí eu começo a carregar o jugo, o fardo. Aí a célula começa a ficar pesada, o culto começa a ficar pesado. Você vem no culto, você começa a reclamar do louvor, você começa a reclamar da pregação, você começa a reclamar do som, você começa a reclamar de tudo, porque você está empoeirado. Você está andando com filisteus, você está andando com pessoas que estão te empoeirando, estão enchendo a sua vida, muitas das vezes de palavras de morte, de condenação, de acusação. Sabe, meu irmão, saia dessa vida. Ande com pessoas que vão te levar a desfrutar de um jugo suave, de um fardo que é leve. E é somente por meio da graça, do evangelho da graça, é que você vai desfrutar disso. A grande questão é você conseguir entender
que Deus ainda não terminou o processo. Deus ainda não terminou a palavra que Ele tinha para se cumprir na sua vida. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Nós precisamos aprender a desfrutar do Senhor. Essa semana eu estava indo com minha esposa, eu estava ouvindo a palavra de domingo passado. E é interessante aquilo que o Senhor falou no meu coração. Sabe, talvez você não entende o processo, mas talvez Deus quer fazer coisas que você ainda não conseguiu enxergar. Eu, mas a minha esposa, nós nunca tivemos tanto tempo como nós estamos tendo hoje. Nós nunca tivemos tanto tempo de edificação como está acontecendo agora. No meio de um processo, de uma mudança, de uma circunstância, que às vezes você não está enxergando, Deus quer fazer coisas novas na sua vida. Não sei se você já foi, com certeza, né? Hoje não tem muito costume disso, num desfile de 7 de setembro. Você já foi aonde tem desfile militar? Vem sempre algumas coisas, às vezes uma infantaria, daqui a pouco vem, né, os blindados, uma circunstância, mas você só vê o quê? O que está na sua frente. Você só vê o que está passando no momento. Como que você vai conseguir enxergar tudo quando você consegue subir? Você consegue subir de nível. Você entra num helicóptero e aí lá de cima você vê do início ao fim. Essa é a questão na nossa vida. O Senhor, Ele está vendo do princípio ao fim da sua vida. Você não está vendo, mas o Senhor já te colocou numa posição de honra. E o Senhor já te colocou numa posição aonde Ele vai te levar a desfrutar da abundância dEle, mas você tem que descansar. Ontem eu estava, né, no som, mexendo no som do encontro. E é interessante, irmãos. Eu estava ali e fui ouvir um testemunho de uma criança. E a criança chegou, né, no encontro, ela falando, eu cheguei aqui preocupada, eu olhei, meu Deus do céu. Eu estava, né, apavorada, com medo. Jesus me encontrou, agora eu estou tranquilo. Olhei para aquele trem e falei, ai Jesus, me dá isso. Sabe, irmão, por que Jesus falou que nós devemos ter o coração conforme de uma criança? Sabe, às vezes você olha e você fala, você estava ali no encontro, você olhava, conversando, mexendo com o menino de trás, mexendo com o da frente, mas na hora do testemunho, você vê a vida de Deus fluindo, você vê a glória de Deus manifestando. Ontem eles começaram a cantar, a casa é sua, né? Irmãos, eu comecei a chorar ali atrás, a voz das crianças, manifestando a vida. Sabe, nós precisamos em todo o tempo entrar nessa presença. Mas quando eu entro nessa presença? Quando eu deixo de lado o merecimento. Sabe, eu mereço. Sabe, eu tenho que ser respeitado. Eu tenho que ser isso. Esses dias um irmão me mandou uma mensagem. Pastor, fiquei sabendo que o senhor está indo para outra cidade? Falei, sim, né? Já te falaram, então eu estou. Mas por que o senhor não falou comigo antes? Falei, irmão, perdão, mas eu vou te falar com todo amor e carinho. Não te devo satisfação. Não, você não podia ter feito isso comigo. Falar, deixa eu te falar. Minha esposa ficou sabendo depois, por que você tem que ser antes? Sabe, irmãos, nós achamos que nós precisamos ter privilégio. Jesus não teve. Jesus se entregou. Jesus abriu mão. Sabe, nós precisamos nos atentar aí olhar para o Senhor. Sabe, olhar para Cristo, para aquele que é autor e consumador da nossa fé. A questão nossa é que nós ficamos olhando para homens. E aí, esse mesmo irmão falou, mas eu estou triste demais. E ele falou, eu não vou continuar na igreja, não. Eu falei, você não estava? Porque se você tivesse, você não estava olhando para mim, você estava olhando para Cristo. Sabe, irmãos, quando nós estamos olhando para Cristo, não interessa quem está ministrando a palavra. Sabe, quando nós estamos em Cristo, em qualquer circunstância, em qualquer momento, nós somos cheios da vida de Deus. Mas quando nós andamos com pessoas que trazem palavras de morte, nós reclamamos de tudo o que acontece ao nosso lado. Sabe, nós questionamos tudo. Nós estávamos em Belo Horizonte na conferência.
Irmãos, nós nunca tivemos uma conferência igual essa, que foi uma paz. Banheiro limpo, não era o caixote de plástico, né? Que é aquele banheiro químico, que aquilo é uma miséria. Tudo perfeitinho, irmão. O irmão chegou reclamando. Falei, Jesus Cristo. E reclamando, ele juntou com o outro e começou a falar. E foi falando, e foi falando. Falei, show ele no banheiro. Não, pastor, o que o senhor acha? Falei, o banheiro é ali, eu vou lá. Irmão, sai de perto. Sabe, deixa eu te falar, para de reclamar do favor de Deus. Sabe, o Senhor, Ele vai te levar em caminho que você nunca imaginou. Eu estava sentado lá e as pessoas começaram a me perguntar, onde tem um restaurante? Porque eles acham que eu conheço tudo, né? Falei, irmão, vou olhar. Daqui a pouco chegou no meu telefone uma mensagem, o nome do restaurante, tudo certinho. Eu só comecei a encaminhar. E me falaram que o restaurante era pertinho, mas eu esqueci que é mineiro. Irmão, 750 metros. Mas um morro. Cheguei no restaurante, abatido. Almocei. Estou lá na fila, irmão. Falei, fila para pagar. Eu no final da fila. Falei, não acredito. Até para pagar. E eu estou lá. E as pessoas pagando, e olhando para trás, e qualquer coisa. Daqui a pouco o dono do restaurante me chama. Vem cá. Fiquei sabendo que foi você que trouxe todo mundo. Falei, é para me dar aqui que você não vai pagar nada, não. Eu falei assim, amém. Meu irmão, eu não me levei ninguém, eu só mandei mensagem. Quando Deus quer te favorecer, não importa a circunstância, Ele vai colocar o caminho. Daqui a pouco eu estou lá na porta, conversando. Meu irmão com picolé, com sorvete de cobertura. Minha esposa gostou que minha garganta estava ruim. Vou te dar, porque você trouxe um restaurante muito bom. Comida boa. Ainda bem que você conhece. Falei, amém, irmão. Deixa eu te falar. O favor de Deus vem quando você menos espera. E eu vou te falar algo. Eu estava sem dinheiro no dia. Deixa eu te falar. Jesus quer te favorecer num caminho que você não imagina. Mas às vezes você está andando com um jugo, com um fardo, que não é para você. Você quer resolver o problema da sua vida e dos outros, sendo que antes você não conseguiu resolver da sua vida. Talvez o Senhor quer te levar a passar por um caminho para você ver a cruz. Para você olhar para a cruz e entrar no descanso. A palavra do Senhor diz que bondade e misericórdia, ela vai me seguir todos os dias. Todos os dias. Algo de bom vai acontecer. Ah, pastor, mas por que acontece algo de ruim? É porque você está no caminho errado. Sabe, irmãos, Deus prometeu algo para o povo. Deus prometeu ali a terra. E é interessante que não foi Deus que mandou eles ir lá espiar a terra. Eles chegaram para Moisés e falou, Moisés, não seria bom você mandar um de cada tribo para nós ir lá olharmos a terra prometida? O interessante é que eles foram, viram a terra prometida. Eles desfrutaram da terra prometida. Mas por que não entraram? Por que somente Josué e Caleb desfrutou da promessa? Porque somente Josué e Caleb tiveram a visão correta. Mas qual foi a visão correta? Eles entenderam que eles eram amados. Os outros não desfrutaram da promessa porque não entendiam o amor de Deus na sua vida. Quando você não entende que você é amado, perdoado, justificado, você vai olhar os gafanhotos. Você vai olhar os gigantes. Você vai olhar para os filisteus. Deus já derrotou tudo que você precisa na sua vida para você desfrutar da vitória. Mas por que você não desfruta? Porque você tem medo. Eu estava conversando algo com um amigo meu essa semana, e a gente conversando sobre futebol. E o time dele está bem esse ano. Mas eu falei com ele, por que ainda vocês não comemoraram o título? Não, falta muito. Falei, falta muito o quê? Vocês estão ganhando até dormindo. Por que vocês não conseguem? E eu brincando com ele, ele é cristão. A gente conversou, eu falei, sabe por que vocês não conseguem? É porque vocês não têm descanso na sua vida. Como assim? Vocês não estão acostumados a comemorar título. Brincando com ele. Mas você já viu que tem crente que é desse jeito?
Crente não está acostumado a comemorar a vitória que Deus já deu para ele. Ele fica esperando. Não, espera mais um dia. Espera mais um pouco. Amanhã vai ser o dia. Terça-feira vai ser o dia. Quarta-feira vai ser o dia. E esse dia nunca chega. Porque você não consegue entender que o seu jogador, que é o seu Deus, ele é maior do que o inimigo. Por isso você não consegue descansar. Você não consegue desfrutar. Você não consegue entrar na promessa. Há algo que Deus quer fazer, há algo que Deus quer liberar sobre a sua vida, mas Ele vai liberar quando você conseguir descansar no Senhor, quando você conseguir olhar e focar as promessas de Deus. Há 2 anos atrás, no dia da minha ordenação, eu recebi uma palavra profética, e essa palavra está se cumprindo hoje, mas eu ouvi há 2 anos, há 2 anos que eu oro por ela, e agora que é o tempo que ela está manifestando. Mas houve um processo de Deus, houve um caminho de Deus, houve circunstâncias de Deus para que hoje eu pudesse entrar nessa promessa. Deus já fez tudo sobre a sua vida para aquilo que você deseja, mas você tem que mudar a visão, você tem que mudar os seus olhos. Você está olhando como as coisas naturais ainda, você está olhando nas coisas passadas ainda. Deus, Ele quer fazer coisas novas na sua vida. Mas quando você mudar a visão? Esses dias, eu estava orando por algo. E não compartilhei com minha esposa. E eu queria que o Senhor falasse com ela. E no momento que o Senhor colocou no meu coração de eu falar, na hora que eu abri a boca para falar com ela, que era a venda do nosso apartamento, antes, irmão, de eu terminar de falar, ela falou, o Senhor já tinha falado comigo. E o Senhor já tinha colocado no meu coração uma pessoa, para mim abençoar essa pessoa. E aí eu chamei o irmão, falei, irmão, como é que você está? Está tudo bem? O irmão não quer comprar um apartamento, não? Não sei como, não sei quando, não sei o quê. Eu falei, meu Deus. Eu falei, Jesus Cristo. Essa parte minha esposa não sabe, não. Eu ia dar um apartamento para ele continuar de pagar. Ele paga hoje 750 de aluguel. A prestação do apartamento era 600. Mas ele não vai desfrutar disso mais, sabe por quê? Ele rejeitou o favor de Deus na vida dele, porque ele olhou as circunstâncias. Talvez Deus quer te favorecer, mas às vezes você está olhando as circunstâncias se você tem condição ou não. Primeira coisa que ele falou, eu não tenho dinheiro para pagar. Em nenhum momento eu perguntei de dinheiro. Que a mesma maneira que Deus fez eu entrar dentro desse apartamento, Deus ia fazer ele. Talvez Deus pode mudar as circunstâncias, mas agora ele vai ter que orar muito para mudar o meu coração. Deixa eu te falar algo. Às vezes a promessa vem na sua porta, mas você recusa ela porque você olha a sua condição no momento. Você olha a sua situação. Sabe, irmãos, e aí você perde aquilo que Deus tem para você. Sabe, é uma promessa de Deus que Ele vai te fazer prosperar. O Senhor me deu uma promessa sobre a minha vida, o meu ministério, que o meu ministério seria um ministério próspero. As pessoas que andam comigo iam prosperar, e eu também prosperarei. Mas é interessante a maneira que Deus tem feito as circunstâncias, irmão. Hoje, depois do almoço, deitado, tirei um cochilo, que agora o divino está na função, então eu posso chegar um pouquinho mais tarde. Aí dormi um pouquinho, hoje o clima estava ruim para dormir. Estava lá deitado, chegou uma mensagem no meu telefone. Uma pessoa mandou 10. Uma informação que eu dei. Ele me deu R$200. Falei, uai, Jesus está cheiroso demais, né? Falei, irmão, está precisando mais de nenhuma informação, não? Falou, não, você me fez prosperar com essa informação. Falei, eu também. Falei, vou voltar a dormir, vou descansar de novo. Sabe, irmão, você preocupa com coisas que você não imagina. Sabe o que isso aconteceu? Ontem, sentado ali, ó, o irmão falou assim, nós estamos levantando oferta para abençoar um obreiro lá em Patinga. Né, como ele foi apresentado. Irmão, na hora eu fiz um pix. Na hora. E a quantia veio 5 vezes mais. E aí? Sabe o que é o problema meu e seu?
é não conseguir enxergar Deus na circunstância. É a questão do merecimento. Eu não posso receber, eu não posso isso, eu não posso. Quando você entra nessa situação, você sai daquilo que Deus tem para a sua vida. Mas é interessante, o que Deus fez com Josué e Caleb? Tirou do meio dos outros 10. Separou. Porque quando você anda na visão e tem pessoas que não têm visão, Deus faz você separar dela. Sabe, irmãos, não fique lutando com pessoas que não querem estar com você. Não fique lutando, né? O Divino falou aqui, tem pessoas que saem. Irmãos, eu choro diante de Deus. Mas eu não vou ficar olhando aqueles que não querem desfrutar. Sabe, irmãos, e às vezes o inimigo, que é o filisteu, que às vezes está até dentro da igreja, ele vai falar com você, como é que você deixa a pessoa aí e não vai atrás? Por que você não faz isso, você não faz aquilo outro? Irmão, deixa eu te falar. Tem coisas que Deus elimina da sua vida para você crescer. Deus está fazendo um processo na sua vida para fazer você crescer e às vezes também vai fazer essa pessoa crescer. Sabe, muitas das vezes nós não conseguimos entender isso que o Deus tem. Sabe, o Senhor, Ele quer te levar a desfrutar da obra consumada. Mas você só vai desfrutar dessa obra quando você conseguir olhar da maneira do Senhor. Sabe, irmãos, nós temos deixado de desfrutar muitas coisas que o Senhor tem para nós. Porque nós começamos a andar de acordo com o natural. Semana, o Divino experimentou o que é uma missão pastoral. Enquanto que é tanta coisa que você tem que buscar. É decoração de não sei o que, é buscar não sei o que lá, é fazer não sei o que, é na hora que falta. E é interessante que Deus estava ministrando na vida dele. Deus estava mostrando para ele. Ele comentou algo comigo essa semana que eu acho que nem ele percebeu. Ele mandou mensagem para umas pessoas e na hora a resposta veio. O Senhor falou comigo algo, falou assim, eu sou desse jeito. Quando você pensar, eu já estou liberando o favor para você. Só de você pensar, só que você tem que falar todos os dias. Você tem que entender todos os dias que eu sou abençoado, eu sou perdoado, eu sou amado, eu sou favorecido. Sabe o que é o problema nosso? Nós não estamos falando nisso. Minha irmã testemunhou que essa semana uma pessoa ligou no trabalho, numa empresa que, né, é tudo regrado. E aí, na hora que a pessoa desligou procurando uma outra pessoa, falou com ela, você é filha amada. Ela ganhou o dia. Ela já sabia, mas alguém de fora precisou falar. Deixa eu te falar, todos os dias eu levanto, vou no espelho e falo, eu sou amado, eu sou favorecido, eu sou próspero, eu sou justificado, eu sou povo de Deus, eu sou escolhido, tudo coopera ao meu bem. Hoje vai vir favor de Deus na minha vida, hoje eu vou receber uma bênção, e assim vai acontecendo. Mas a questão, quando você não vê você desse jeito, você vai ver o gigante. E quando você vê o gigante, você vai olhar para aquilo que o filisteu falou para você. Sabe, irmãos, nós precisamos nos atentar naquilo que Deus tem para nós. Há uma promessa que está fluindo diante de nós. Nós estamos entrando num tempo profético diante da igreja no estado. Nós estamos mudando de supervisão. Nós chegamos a 92 igrejas. 92 cidades que nós chegamos. Há uma mudança de liderança que está acontecendo. Há algo novo que o Espírito Santo está movendo. Mas só vai desfrutar dessa promessa aquele que conseguir tirar os olhos da circunstância e olhar para o Senhor. E olhar para Cristo. Há algo que o Espírito Santo ele está movendo de uma maneira que nós não entendemos. Para que ele possa fluir.
nós precisamos tirar a visão natural para que a liberdade do Espírito ela possa fluir sobre nós. Sabe, muitas das vezes nós não entendemos aquilo que o Senhor ele tem para nós, porque nós andamos muito de maneira vaga, andamos muito olhando para baixo, andamos muito olhando para as circunstâncias, e às vezes nós deixamos de desfrutar daquilo que o Senhor ele tem preparado para nós. Sabe, esses dias eu tenho chorado diante de Deus, mas não é um choro de tristeza, é um choro que o Senhor está colocando circunstâncias no meu coração, a qual eu nunca imaginei experimentar. Há uma unção que o Espírito Santo está liberando sobre a minha vida. Eu nunca, irmãos, imaginei. Ontem um jovem veio ajudar no encontro, e ele sentou do meu lado ali, e eu falei algo com ele. E ele falou, pastor, eu quero estar do lado do senhor de sempre. Eu falei, meu filho, nem minha mulher quer, faz isso não. Eu falei, não, toda vez que eu estou do seu lado, eu sou abençoado, eu sou favorecido. Eu falei, meu Deus. E aí eu comecei a entender algumas circunstâncias de algumas pessoas, que às vezes você não entende. Pessoas que eu tive do lado dela há muito tempo, elas nunca quiseram estar comigo. Mas agora que eu estou indo, vai demorar um tempo, mas estou indo, as pessoas estão me procurando. Pastor, eu quero estar com o senhor. Ele fala. Mas o nosso natural, irmão, não deixa de desfrutar do sobrenatural. Sabe, é uma promessa de Deus para mim e para você, que ela vai se cumprir quando nós deixarmos a palavra do Senhor manifestar sobre nós. Eu gostaria que nós cantássemos um cântico hoje. É um cântico que ele está sempre na minha boca. Esse cântico fala que o Senhor cumprirá a promessa dele. Sabe, você precisa aprender a enxergar isso. Eu não sei qual que é a sua necessidade hoje, mas hoje eu creio que as escamas vão cair do seu olhar. A sua visão natural será tirada, o Espírito Santo vai colocar algo sobrenatural. Se você não sentia, você vai passar a sentir o amor de Deus. Se você ainda não tinha passado pela manifestação da cruz, hoje ela vai ser manifesta sobre a sua vida. Deixa eu te falar algo. Você precisa abrir os olhos. O marido da anfitriã da célula lá em Caratinga, o homem sofreu um acidente. Ficou 15 dias em coma. Quebrou toda a face. O céu da boca dele foi furado, porque o osso furou. Quebrou o braço, quebrou várias coisas. Com 15 dias, ele saiu da UTI, depois ficou no quarto. Hoje ele come, o rosto dele, ele não sente que não foi feita a cirurgia. Depois disso, ele já passou por 3 acidentes de moto. E ele estava conversando comigo, e ele falou algo, falou, pastor, eu entendi agora a minha vida. Deus tem um propósito para mim. E eu fiquei olhando para aquilo, falei, irmão, Deus não tem um propósito. Deus tem algo que ele vai fazer de sobrenatural por meio de você. E esse irmão ainda, ele não, chama ele de irmão, mas ainda ele não passou pelas águas. Mas na hora que eu orei na célula, fiz oração de confissão com ele. Depois ele falou, pastor, eu estou com uma paz diferente dentro de mim. Sabe, irmãos, quando a cruz passa, quando a obra de Cristo manifesta, a paz dela começa a reinar sobre as nossas vidas. Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu não gostaria que você conversasse com ninguém. Pedro vai colocar um louvor. Enquanto esse louvor ministrar, estiver sendo ministrando, você vai falar para o Senhor, Senhor, o Senhor me deu essa promessa. Ela ainda não se cumpriu. Se eu estou no caminho errado, me coloque agora no caminho novamente.
Deixa o Espírito Santo falar sobre a sua vida. Peça a Ele para ministrar sobre o seu coração. Deixa o Espírito Santo fluir sobre você. Ore candará, xuriei, candará maná, xuriei, candababá, xuriei, candará mamá, xuriei, barabá. Feche seus olhos. Deixa Ele falar o seu coração. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele é fiel, Ele é justo. Sabe, é uma promessa de Deus sobre a sua vida. Deus, Ele tem uma promessa para liberar sobre você. Mas hoje você precisa vencer toda palavra de condenação, toda palavra de mentira, sabe, todo espírito imundo, sabe, todo cílio de Anak vão cair da sua vida agora. Toda coleira que está no seu pescoço, todo jugo que tem te impedido de estar diante do Pai, de desfrutar das promessas, hoje elas são anuladas. Sabe, todo caminho errado, todo caminho tortuoso, todo pensamento errado, ele é anulado hoje, na autoridade que é no nome de Jesus. Hoje, todo espírito de morte, todo espírito de confusão, onde todo espírito de engano, ele cai agora, na autoridade, que é no nome de Jesus. Hoje, o Espírito Santo, hoje o Espírito de Deus, ele vai tomar posse do seu coração, ele vai tomar posse da sua mente. Todo espírito de medo, ele vai ser anulado, pois você é amado, você é escolhido, você é propriedade exclusiva de Deus. Há uma promessa que vai manifestar sobre você. Hoje, o Senhor te escolheu. Hoje, Ele te separou. As promessas de Deus vão manifestar sobre a sua vida. Nada vai ficar no caminho de Deus. Há algo que o Espírito Santo, Ele quer fazer sobre você. Ele quer manifestar sobre a sua vida. Sabe, o inimigo, ele tem tentado. Mas a palavra do Senhor nos diz,
eu habitarei e andarei entre eles. O Senhor está sobre nós, Ele está entre nós, e Ele quer manifestar a vida dele sobre a minha vida e a sua vida. Mas para isso, nós precisamos olhar para a cruz. Nós vamos distribuir os elementos da ceia. Você que é batizado na igreja evangélica cristã, algo da parte de Deus. A ceia aponta, assim como o Jordão e o Mar Vermelho, para a obra da cruz. Todas as vezes que nós lembramos da obra de Cristo, nós estamos dando espaço para a manifestação da vida de Deus. Por isso, hoje, enquanto os irmãos vão distribuir, Pedro vai colocar o louvor novamente, nós vamos declarar que nós vamos desfrutar das promessas de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia. Mateus capítulo 26, versículo 26 diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e o abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei deles todos,